A sonda Mars Reconnaissance Orbiter capturou as imagens mais nítidas já feitas do 3I Atlas durante o periélio em outubro de 2025. A câmera HiRISE, a mais poderosa já enviada para o espaço profundo, tinha linha de visão perfeita, enquanto o objeto passava a apenas 0,3 unidades astronômicas do Sol. E até hoje, 5 meses depois, a NASA não divulgou uma única imagem. Nenhuma. A Agência Espacial Chinesa publicou os dados da Tianwen-1, 48 horas após a passagem. A Agência Espacial Europeia liberou análises espectrais da Mars Express uma semana depois. Mas a NASA, com a melhor câmera, a melhor posição e a melhor oportunidade de observação da história, permanece em silêncio absoluto. E o tempo está acabando. O 3I Atlas está fugindo do Sistema Solar a 90 mil quilômetros por hora. Daqui a 6 meses, terá desaparecido para sempre na escuridão interestelar. E com ele, desaparecerá nossa única chance de provar o que realmente é esse objeto. Porque os dados que já temos, os poucos que conseguimos coletar de outras fontes, mostram anomalias que nenhum cometa natural deveria apresentar. E a recusa da NASA em divulgar as imagens de maior resolução está gerando perguntas que a agência se recusa a responder. A última vez que a NASA reteve dados astronômicos por tanto tempo foi em 2006, quando a sonda Deep Impact detectou anomalias térmicas no cometa Tempel 1. As imagens foram classificadas por 8 meses, enquanto a agência tentava entender o que os sensores infravermelhos haviam capturado. Quando finalmente divulgaram, a explicação foi técnica e complexa. Mas muitos cientistas independentes argumentaram que os dados originais nunca foram completamente publicados. Apenas versões processadas e filtradas. E agora, com o 3I Atlas, parece estar acontecendo a mesma coisa. Retenção, análise secreta e silêncio público. Pense nisso. Antes de revelarmos exatamente o que as outras agências espaciais descobriram sobre o 3I Atlas e por que a NASA está retendo os dados mais importantes, se você quer descobrir a verdade antes que o objeto desapareça para sempre, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque os próximos 6 meses são nossa última chance de entender o visitante mais misterioso que já entrou no Sistema Solar. E deixe um comentário dizendo: por que você acha que a NASA não divulga as imagens do Mars Reconnaissance Orbiter? Vamos começar do começo. Setembro de 2023. O Sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, um conjunto de telescópios robóticos no Havaí projetados para detectar asteroides perigosos, captou objeto fraco se movendo contra o fundo de estrelas. A princípio, parecia asteroide comum, mas conforme mais observações foram coletadas nas noites seguintes, ficou claro que algo estava errado. A órbita não fechava. O objeto não pertencia ao Sistema Solar. Os astrônomos calcularam a velocidade hiperbólica, 26 km por segundo em relação ao Sol. Rápido demais para ser capturado pela gravidade solar. O objeto estava em trajetória de escape. Vinha de fora, de outra estrela, e estava apenas passando. A designação oficial foi atribuída: 3I/Atlas. 3. I significando terceiro objeto interestelar confirmado. O primeiro foi o Oumuamua, em 2017. O segundo foi o cometa 2Pierre/Borisov em 2019. E agora este. Mas desde o início, o 3I Atlas era diferente. O Oumuamua tinha forma bizarra, alongada demais, tumbling caoticamente, mas sem atividade cometária visível, sem coma, sem cauda, apenas rocha ou gelo seco inerte viajando pelo espaço. O Borisov era claramente cometa normal, que por acaso veio de outra estrela. Tinha coma, cauda, jatos, tudo o que esperamos de cometa. Apenas origem interestelar o tornava especial. O 3I Atlas era híbrido impossível. Mostrava atividade cometária, sim. Tinha coma detectável já a grandes distâncias do Sol. Mas o comportamento era errado. O brilho aumentava e diminuía, de forma que não correspondia à distância solar.
E quando as primeiras imagens de alta resolução começaram a chegar do telescópio espacial Hubble, em janeiro de 2024, os astrônomos perceberam algo extraordinário. O objeto tinha forma levemente alongada, razão de eixos de aproximadamente 2:1, cerca de 2,6 km de comprimento por 1,3 km de largura. Pequeno, mas não minúsculo. E a superfície era estranha. Áreas extremamente brilhantes, quase brancas, refletindo 60 a 70% da luz solar. E outras áreas quase negras, absorvendo mais de 90% da luz. Nenhum cometa conhecido tem contraste tão extremo. Era como se o objeto fosse feito de dois materiais completamente diferentes. E então os astrônomos notaram os jatos. Todo cometa ativo tem jatos de gás e poeira escapando da superfície conforme o gelo sublima. Mas normalmente são caóticos. Aparecem aqui, desaparecem ali, migram conforme o objeto gira, e diferentes áreas ficam expostas ao Sol. O 3I Atlas tinha 3 jatos principais. E estavam separados por exatamente 120 graus. Um triângulo perfeito. O telescópio espacial Hubble capturou imagens em fevereiro de 2024, mostrando os 3 jatos claramente. Um jato quase polar, apontando para cima do eixo de rotação. E 2 jatos equatoriais, opostos um ao outro, separados por 180 graus no equador, mas ambos defasados em 120 graus do jato polar. A geometria era tão precisa que parecia desenhada, e conforme o objeto girava, com período de rotação estável de 7 horas, os jatos varriam o espaço como faróis, mas nunca mudavam de direção, nunca migravam, permaneciam fixos. Os cientistas tentaram explicar. Talvez o objeto tivesse composição não uniforme. Talvez houvesse 3 áreas ricas em gelo volátil, enquanto o resto da superfície era coberto por crosta refratária. Mas por que exatamente 120 graus? Por que simetria tão perfeita? As chances de isso acontecer por acaso são inferiores a 1%. Inferior a 0,1% se considerarmos que os jatos permaneceram estáveis durante meses, sem desvio detectável. E havia mais. O período de rotação, 7 horas. Sem variação. A maioria dos cometas acelera ou desacelera, conforme perdem massa assimetricamente. Os jatos atuam como pequenos propulsores, empurrando o objeto, mudando a rotação. Mas o 3I Atlas girava como relógio. 7 horas e 3 minutos. 7 horas e 2 minutos. 7 horas e 4 minutos. Variação de apenas alguns minutos ao longo de meses. Estabilidade inexplicável. Conforme o objeto se aproximava do Sol durante 2024 e 2025, mais anomalias foram detectadas. Em junho de 2025, quando estava a cerca de 2 unidades astronômicas do Sol, entre Marte e o cinturão de asteroides, aconteceu algo estranho. O brilho aumentou repentinamente, não gradualmente, como seria esperado com aquecimento solar progressivo, mas abruptamente. Em questão de 2 dias, a magnitude aparente saltou de 17 para 14, 3 magnitudes. Isso significa aumento de brilho de 16 vezes. A explicação foi ruptura superficial. Talvez pedaço da crosta tenha se desprendido, expondo gelo fresco abaixo. Plausível, mas nenhuma fragmentação foi observada. O núcleo permaneceu coerente, e o aumento de brilho durou apenas 3 semanas antes de diminuir novamente ao nível anterior, como se alguma janela tivesse aberto e depois fechado. E então, veio o periélio, 29 de outubro de 2025, o dia que mudou tudo. O 3I Atlas atingiu o ponto mais próximo do Sol em sua trajetória hiperbólica, 0,3 unidades astronômicas, 45 milhões de quilômetros. Para perspectiva, Mercúrio orbita a cerca de 0,4 unidades astronômicas no periélio. O 3I Atlas passou ainda mais perto. A temperatura na superfície do objeto deve ter atingido 400 a 500 graus Celsius. Calor suficiente para vaporizar água e compostos voláteis rapidamente. Todos esperavam fragmentação.
Cometas interestelares geralmente não sobrevivem a aproximações tão próximas. O estresse térmico é brutal. Áreas frias e quentes na superfície se expandem em taxas diferentes. Rachaduras se formam, pedaços se desprendem, o objeto se desintegra. Mas o 3I Atlas sobreviveu. E a única razão pela qual sabemos isso com certeza é porque a China e a Europa estavam observando. A Terra estava do lado errado do Sol. O objeto estava escondido atrás da nossa estrela do ponto de vista dos telescópios terrestres. O telescópio espacial Hubble não podia observar. O James Webb também não. A separação angular era de menos de 30 graus, zona proibida para observação por risco de dano aos instrumentos. Ficamos cegos. Mas Marte, não. Marte estava perfeitamente posicionado. 3 sondas em órbita de Marte tinham linha de visão clara. A Tianwen-1, da China, equipada com câmeras de média resolução e espectrômetro. A Mars Express, da Agência Espacial Europeia, com instrumentos infravermelhos. E a Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, com a câmera mais poderosa já enviada para o espaço profundo. A câmera High-Rise, da MRO, é extraordinária. High Resolution Imaging Science Experiment. Pode resolver detalhes de 30 centímetros em Marte da órbita. É como ler placa de carro da Estação Espacial Internacional. E a 225 milhões de quilômetros de distância do 3I Atlas, durante o periélio, poderia resolver detalhes de aproximadamente 800 metros a 1 quilômetro na superfície do objeto. Melhor que qualquer telescópio terrestre conseguiria durante meses. A China divulgou as imagens da Tianwen-1 em 1 de novembro de 2025, 48 horas após o periélio. As imagens eram de resolução moderada, mostrando o objeto como mancha alongada, com coma extensa ao redor, mas crucialmente mostravam um núcleo coerente, sem fragmentação visível. O 3I Atlas havia sobrevivido intacto. A notícia foi recebida com surpresa pela comunidade astronômica. Um objeto interestelar, provavelmente frágil por milhões de anos de exposição à radiação cósmica, havia passado mais perto do Sol que Mercúrio e sobrevivido sem quebrar. A Agência Espacial Europeia liberou dados espectrais da Mars Express em 8 de novembro. Análise infravermelha detectou água, monóxido de carbono, dióxido de carbono na coma. Composição esperada para cometa. Nada anômalo. A ESA publicou o relatório técnico completo, 43 páginas, com metodologia, calibração, análise de erros. Tudo transparente, tudo acessível. E a NASA? Silêncio. Novembro passou. Dezembro passou. Janeiro de 2026. Fevereiro. Março. 5 meses. E até agora, nenhuma imagem da Mars Reconnaissance Orbiter foi publicada. Nenhum dado espectral. Nenhum comunicado oficial explicando por que não. Apenas silêncio. Em 5 de novembro de 2025, a congressista Ana Paulina Luna, representando o 23º Distrito da Flórida no Congresso dos Estados Unidos, publicou mensagem nas redes sociais cobrando a NASA. Ela escreveu, e isso é citação direta disponível publicamente, que havia sido informada por fontes da agência que as imagens do Mars Reconnaissance Orbiter seriam divulgadas assim que o governo dos Estados Unidos reabrisse após o shutdown orçamentário de outubro. O shutdown terminou em 8 de novembro de 2025, e as imagens nunca vieram. A congressista foi questionada novamente por jornalistas em janeiro de 2026. Sua resposta foi evasiva. Disse que a NASA alegou necessidade de análise adicional antes de divulgação pública para evitar interpretações incorretas, mas não especificou que tipo de análise, nem quando seria concluída, e desde então não comentou mais sobre o assunto publicamente. Isso levanta a questão óbvia: por que a NASA está retendo dados que outras agências já divulgaram? A China não teve problema em publicar imagens 48 horas depois. A Europa não teve problema em publicar análises completas uma semana depois. Por que a Agência Espacial Americana, com os melhores instrumentos e a melhor posição de observação, está prendendo informação por 5 meses?
Há precedentes. Em 2005, a sonda Deep Impact atingiu o cometa Tempel 1 e detectou anomalias térmicas inexplicáveis. As imagens infravermelhas mostravam pontos quentes que não correspondiam a nenhum modelo conhecido de aquecimento cometário. A NASA reteve os dados por 8 meses antes de divulgação parcial. E mesmo então, muitos cientistas independentes argumentaram que os dados brutos completos nunca foram disponibilizados publicamente. Em 2011, a sonda Messenger, em órbita de Mercúrio, detectou padrões magnéticos anômalos no polo norte do planeta. Os dados foram classificados por 6 meses enquanto a NASA tentava entender. Quando finalmente divulgaram, a explicação oficial foi depósitos de gelo em crateras permanentemente sombreadas. Mas os padrões magnéticos nunca foram completamente explicados. E agora, com o 3I Atlas, parece estar acontecendo novamente. Retenção prolongada, análise secreta, silêncio público. E enquanto isso, o objeto está fugindo e a janela de observação está fechando. Mas vamos falar sobre o que aconteceu depois do periélio, porque é aí que a história fica realmente estranha. Novembro de 2025, o 3I Atlas estava se afastando do Sol, esfriando. A atividade cometária deveria estar diminuindo gradualmente. É isso que cometas fazem. Passam pelo periélio. A sublimação de gelo atinge o pico. E então, conforme se afastam e esfriam, a atividade declina suavemente. Curva previsível, bem entendida. Mas em 10 de dezembro de 2025, exatamente 42 dias após o periélio, algo extraordinário aconteceu. O telescópio espacial James Webb, que estava rastreando o objeto continuamente com o espectrômetro infravermelho, detectou explosão súbita na produção de água. A taxa de sublimação saltou de cerca de 50 kg por segundo para mais de 2.000 kg por segundo, aumento de 40 vezes. 2 toneladas de água vaporizando a cada segundo. Para colocar em perspectiva, isso é equivalente a encher piscina olímpica a cada hora, de um objeto de apenas 2,6 km de comprimento. A quantidade de energia necessária para vaporizar água nessa taxa é enorme. E o objeto estava se afastando do Sol, não se aproximando. Estava mais frio, não mais quente. De onde vinha a energia? O James Webb fez análise espectral completa da coma durante a explosão e descobriu composição química extraordinária. Água sim, mas também metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia, cianeto de hidrogênio e compostos orgânicos complexos. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, moléculas baseadas em carbono com estruturas de anéis, alguns dos blocos de construção da química orgânica. E então, a descoberta mais surpreendente: níquel atômico, níquel metálico vaporizado. Pela primeira vez na história da astronomia, níquel atômico foi detectado sendo liberado por cometa interestelar. Na Terra, níquel é encontrado principalmente no núcleo metálico do planeta. Em cometas, níquel existe, mas está preso em minerais sólidos, grãos de poeira. Não vaporiza facilmente. Requer temperatura acima de 1.400 graus Celsius para níquel sublimar. Mas o 3I Atlas estava liberando níquel atômico. E a única explicação era que componentes metálicos no interior do objeto estavam sendo expostos e aquecidos a temperaturas extremas. Mas como? O objeto estava a mais de uma unidade astronômica do Sol. A radiação solar não era suficiente para aquecimento a 1.400 graus. A explicação oficial da NASA, publicada em comunicado técnico de 3 parágrafos, foi teoria da crosta protetora. Durante milhões de anos viajando pelo espaço interestelar, a superfície do objeto foi bombardeada por raios cósmicos. Essa radiação de alta energia quebrou moléculas orgânicas no gelo superficial e criou camada de material refratário, crosta dura, escura, isolante, talvez 10 a 20 metros de espessura, cobrindo o núcleo pristine abaixo. Essa crosta protegia o interior durante a aproximação ao Sol. O calor não conseguia penetrar rapidamente, mas conforme o objeto passou pelo periélio, o calor começou a acumular dentro da crosta.
E 42 dias depois, a pressão interna do gás sublimando abaixo da crosta ficou tão alta que a crosta rachou. Fraturas massivas se abriram. E o gelo pristine de bilhões de anos, preservado em estado original, explodiu para fora. É teoria elegante e pode estar correta, mas há problemas. Primeiro, o timing. Por que exatamente 42 dias? Por que não 30? Por que não 50? A precisão temporal sugere processo não puramente térmico. Segundo, a duração. A explosão de atividade durou exatamente 21 dias, de 10 de dezembro a 31 de dezembro, e então parou abruptamente, como se tivesse sido desligada. A produção de água caiu de 2.000 quilos por segundo para 200 quilos por segundo em menos de 24 horas. Quedas tão rápidas são raras em cometas. E terceiro, os jatos. Durante toda a explosão de atividade, o telescópio espacial Hubble continuou observando, e os 3 jatos principais não mudaram de direção, não migraram, permaneceram fixos nas mesmas posições, separados por 120 graus. Isso não deveria acontecer. Quando crosta racha e novas áreas ficam expostas, jatos novos aparecem, jatos antigos desaparecem. A geografia da atividade muda. Mas o 3I Atlas manteve os mesmos 3 jatos, na mesma geometria perfeita, como se fossem bocais fixos esculpidos na superfície. O professor Avi Loeb, astrônomo da Universidade de Harvard e diretor do projeto Galileu, analisou os dados do Hubble e fez cálculo estatístico. Ele perguntou: qual é a probabilidade de 3 jatos permanecerem geometricamente estáveis, separados por exatamente 120 graus, durante 21 dias de atividade intensa com variações de produção de 40 vezes? Ele considerou turbulência na coma, assimetrias na sublimação, efeitos de rotação, pressão de radiação solar, e chegou a número inferior a 1%, possivelmente inferior a 0,1%. Loeb publicou o artigo em janeiro de 2026, sugerindo que estruturas rígidas na superfície, talvez cavidades com geometria específica, poderiam explicar a estabilidade. Ele não disse que o objeto era artificial. Ele disse que a probabilidade de configuração natural tão precisa era extraordinariamente baixa, e que quando probabilidades são tão baixas, precisamos pelo menos considerar explicações alternativas, incluindo possibilidade de engenharia. A reação da comunidade científica foi mista. Alguns astrônomos concordaram que a geometria é estatisticamente anômala e merece investigação mais profunda. Outros argumentaram que probabilidades baixas não significam impossibilidade e que inferir design a partir de anomalias estatísticas é perigoso. E a NASA não comentou nenhum pronunciamento oficial sobre os cálculos de Loeb, apenas silêncio. E há outro dado que não foi amplamente divulgado. O projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence, varreu o 3I Atlas com radiotelescópios durante todo o periélio e nas semanas seguintes. O Allen Telescope Array, na Califórnia, e o Green Bank Telescope, em West Virginia, os 2 maiores radiotelescópios dedicados à busca por vida extraterrestre, foram direcionados para o objeto. Eles procuraram por emissões de rádio em frequências específicas que seriam indicativas de tecnologia, sinais de comunicação, transmissões, qualquer coisa artificial. Oficialmente, nada foi detectado. O resumo executivo publicado pelo SETI Institute, em fevereiro de 2026, afirmou que nenhuma emissão artificial foi identificada acima do ruído de fundo. Mas os dados brutos completos nunca foram publicados. Apenas o resumo. E quando cientistas independentes solicitaram acesso aos dados para análise independente, a resposta foi que os dados estão em processo de revisão para publicação futura em revista científica. Mas não especificaram qual revista ou quando. Isso é incomum. O projeto 7 normalmente divulga dados rapidamente, especialmente quando os resultados são negativos. Não há razão para classificar a ausência de sinal, a menos que haja algo nos dados que não sabem como interpretar, ou a menos que haja sinal fraco, ambíguo, que não é claramente artificial,
mas também não é claramente natural. E enquanto tentam entender, preferem não divulgar. Agora vamos falar sobre o futuro, os próximos 6 meses. Porque essa é nossa última janela. O 3I Atlas está atualmente a cerca de 7 unidades astronômicas do Sol. Isso é aproximadamente a distância de Júpiter. Está se afastando a 26 km por segundo em relação ao Sol, 90 mil km por hora. A cada dia que passa, fica mais distante, mais frio, mais escuro, mais difícil de observar. A luz do Sol que ilumina o objeto diminui com o quadrado da distância. A 7 unidades astronômicas, a luz solar é 49 vezes mais fraca que na Terra. A 10 unidades astronômicas, 100 vezes mais fraca. A 15 unidades astronômicas, 225 vezes mais fraca. E a luz refletida de volta para os nossos telescópios também diminui com o quadrado da distância. Então, o brilho total que detectamos diminui com a 4ª potência da distância. Isso significa que o objeto fica exponencialmente mais difícil de observar conforme se afasta. O telescópio espacial James Webb, com seus sensores infravermelhos ultrassensíveis, ainda consegue detectá-lo a 7 unidades astronômicas. Mas a qualidade dos dados está diminuindo rapidamente. Os espectros estão ficando ruidosos. As linhas de emissão estão desaparecendo no ruído de fundo. E daqui a 3 meses, em junho de 2026, quando o objeto estiver a 10 unidades astronômicas, mesmo o James Webb terá dificuldade. Os astrônomos estimam que agosto ou setembro de 2026 é o limite absoluto para espectroscopia útil. Depois disso, o objeto estará a 12 ou 15 unidades astronômicas e será impossível coletar espectros de qualidade suficiente para identificar moléculas específicas na coma. O 3I Atlas se tornará apenas ponto de luz fraco e então, gradualmente, desaparecerá completamente do alcance até dos nossos melhores telescópios. Mas há cronograma específico do que ainda pode ser feito nos próximos meses. Março e abril de 2026. O James Webb tem tempo de observação programado para análise espectral contínua. Cada exposição dura várias horas. E cada espectro pode revelar nova linha de emissão, novo composto químico, nova evidência sobre a composição do objeto. Os cientistas estão especificamente procurando por moléculas orgânicas complexas que ainda não foram detectadas. Aminoácidos, por exemplo, ou precursores de nucleobases. Qualquer coisa que sugira química prebiótica. Maio de 2026. O objeto estará a cerca de 9 unidades astronômicas. Ainda observável, mas difícil. Este é o mês crítico para a última tentativa de detecção de qualquer atividade residual. Se houver jatos ainda ativos, ainda liberando gás, maio é a última chance de detectá-los. Depois disso, qualquer atividade será fraca demais para medição. Junho e julho de 2026. O objeto estará a 10 a 11 unidades astronômicas. O limite prático do James Webb para este tipo de observação. Os cientistas planejam longas exposições, integrando luz por 12 a 24 horas, tentando extrair sinal do ruído. Se houver surpresas químicas ainda não detectadas, este é o momento de encontrá-las. Depois de julho, será tarde demais. Agosto e setembro de 2026. O fim. O objeto estará a 12 a 15 unidades astronômicas. As observações finais serão mais simbólicas que científicas. Confirmação de posição, refinamento de trajetória, garantia de que sabemos para onde está indo, caso haja possibilidade futura de missão de sobrevoo. E então, silêncio. O 3I Atlas desaparecerá na vastidão do espaço interestelar, carregando seus segredos para sempre. E é por isso que a retenção dos dados da NASA é tão frustrante. Cada dia que passa, sem acesso às imagens da Mars Reconnaissance Orbiter, é dia perdido, porque essas imagens poderiam responder perguntas críticas. Qual é a verdadeira morfologia da superfície? Onde exatamente estão os jatos originando? Há estruturas visíveis, crateras, fraturas, áreas de composição diferente?
As imagens de alta resolução poderiam resolver detalhes que nenhum outro instrumento pode ver, mas estão trancadas em servidores da NASA. E o tempo está passando. Há também questão de missão de sobrevoo. Em 2024, quando o 3I Atlas foi detectado pela primeira vez, cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA apresentaram proposta para missão rápida. Sonda pequena, usando propulsão iônica avançada, lançada em trajetória de interceptação. Com propulsão contínua por 3 a 4 anos, a sonda poderia alcançar o objeto quando estivesse a cerca de 50 a 60 unidades astronômicas do Sol, bem além da órbita de Netuno. A proposta foi arquivada por falta de consenso científico. Muitos na comunidade argumentaram que gastar centenas de milhões de dólares para alcançar objeto que provavelmente é apenas cometa interestelar incomum não era justificável. Mas agora, com todas as anomalias acumuladas, o debate foi reaberto. A janela de lançamento seria junho de 2026. Se a decisão não for tomada nos próximos 3 meses, a oportunidade será perdida. A geometria orbital não será favorável novamente por décadas. Mas aprovar missão espacial requer justificativa convincente. E justificativa convincente requer admitir publicamente que há algo extraordinário acontecendo. E é aí que voltamos ao dilema da NASA. Porque admitir que o 3I Atlas é anômalo o suficiente para justificar missão de bilhões de dólares significa admitir que não entendem o objeto. E admitir ignorância abre porta para especulação. E especulação leva a perguntas desconfortáveis sobre o que as imagens da MRO realmente mostram. Talvez seja por isso que há silêncio. Talvez as imagens mostrem algo que a NASA genuinamente não sabe como explicar. E enquanto tentam entender, preferem não divulgar. Mas essa estratégia tem falha fatal. O tempo está acabando. Daqui a 6 meses, não importará mais. O objeto terá ido embora. E seja lá o que as imagens mostram, será apenas nota de rodapé histórica que ninguém poderá verificar ou investigar mais. O que precisamos agora é transparência. As universidades precisam de acesso aos dados. Os cientistas independentes precisam poder analisar. A comunidade astronômica internacional precisa colaborar, porque este não é problema apenas da NASA, é questão científica global. Objeto vindo de outro sistema estelar cruzou nosso caminho. Pode ser que não vejamos outro em nossas vidas. E estamos desperdiçando a oportunidade por burocracia e medo de admitir incerteza. O 3I Atlas mudou a astronomia. Provou que objetos interestelares passam pelo sistema solar com regularidade suficiente para serem detectáveis. Mostrou que podemos rastreá-los, estudá-los, aprender com eles. Mas também mostrou nossas limitações. Mostrou que coordenação internacional é falha, que agências espaciais ainda operam com mentalidade de competição, não colaboração, e que quando o objeto verdadeiramente importante aparece, ainda não estamos preparados para responder adequadamente. A China divulgou seus dados imediatamente. A Europa divulgou rapidamente. Os Estados Unidos estão retendo há 5 meses. Não deveria ser assim. Ciência funciona melhor com transparência, não com segredos. E 6 meses não é tempo suficiente para análise completa quando o objeto está fugindo e nunca mais voltará. Se este vídeo fez você perceber que estamos vivendo os últimos meses de observação do terceiro visitante interestelar e que dados críticos estão sendo retidos sem explicação clara, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estaremos cobrindo cada atualização, cada nova descoberta do James Webb, cada desenvolvimento sobre a divulgação ou não das imagens da NASA e cada decisão sobre possível missão de sobrevoo até o 3I Atlas desaparecer completamente na escuridão interestelar. Deixe um comentário com sua teoria sobre por que a NASA não divulga os dados da Mars Reconnaissance Orbiter. E compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam que o tempo está acabando e a janela está fechando. Continue olhando para cima.